alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor David Vieira, de Geografia. Mais uma aula para vocês sobre urbanização brasileira. O que é urbanização? É o processo de formação das cidades. Como é que as cidades se formam? As cidades existem há muito tempo ou trata-se de um fenômeno recente? Vamos saber sobre tudo isso agora, direitinho aqui com vocês. A cidade não é um fenômeno recente, a cidade em si, mas a forma de cidade que você conhece já é um fenômeno mais recente. Vamos entender isso direitinho, vou colocar na tela para vocês aí o nosso primeiro slide de uma cidade antiga, um tipo de cidade antiga. Olha aí, uma cidade lá da antiguidade. Olha no fundo dessa imagem, tá vendo lá uma pirâmide? Ah, isso aí, reconheceu? É o Antigo Egito. Esse tipo de cidade de aglomeração urbana podemos considerar como comercial, pois lá eram comercializadas, trocadas as mercadorias ou produtos que eram produzidos no campo. Então, esse tipo de cidade da antiguidade, ela era muito dependente do campo. O campo era proeminente, preponderante nesse momento. Mas aí o tempo passa, vem a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, produção em larga escala, o consumo em larga escala, as pessoas passaram a se aglomerar nos centros urbanos, saíam do campo, através do êxodo rural, em busca de melhores condições de vida e de emprego lá na cidade. Aí como é que acontece? Como é que a cidade fica? A cidade moderna, olha aí na sua tela. A cidade moderna do final do século XIX e início do século XX. Podemos observar aí vários elementos que caracterizam a modernidade. A modernidade é caracterizada pelo modo de vida urbano industrial. Vias largas, estradas largas, edifícios, os arranha-céus, edifícios comerciais e edifícios de apartamentos para as moradias. Máquinas por todos os lados nas ruas. Podemos observar nessa imagem aí, máquinas para transporte, máquinas para comunicação, tudo isso favorecendo a circulação de pessoas e mercadoria, caracterizando o modo de vida moderno. A mercadoria ganha destaque, passa a ser ostentada nas vitrines das lojas sob um pedestal. Esse tipo de imagem pertence ao filme Tempos Modernos. Inclusive, eu indico vocês assistirem esse filme, um filme antigo lá do início do século XX, do Charlie Chaplin, cinema mudo. Não vai estranhar, mesmo assim é muito interessante e divertido. E melhor, não tem problema com questão de idade, com faixa etária. Ele é livre para todas as idades. Acredito que você vai gostar bastante e, o mais importante, você vai entender um pouquinho sobre o processo de formação da cidade moderna. E a cidade atual, será que mudou muita coisa nesses 100 anos que se passaram? A cidade moderna atual, cidade de Nova York aí. Máquinas nas ruas, vias largas, edifícios de apartamentos e edifícios comerciais. Podemos observar aí a energia elétrica e as luzes de neon. Talvez seja o grande destaque, a grande diferença desse início da cidade moderna. Hoje em dia, pessoal, a maior parte da população mundial, ela vive nas grandes cidades, nas cidades modernas. Entretanto, é importante dizer que o campo ainda ocupa a maior parte da extensão territorial da superfície do planeta, devido às atividades que são praticadas que demandam grandes áreas, como agricultura e pecuária. Mas a maior concentração de pessoas está nas cidades. O processo de urbanização, nós costumamos dizer que ele ocorre a partir de dois tipos de fatores diferentes, os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Fatores atrativos são os fatores ligados à cidade, aqueles fatores que atraem as pessoas, geralmente do campo, para irem para a cidade. Estão relacionados com as oportunidades de emprego na indústria e de melhores condições de vida. Os fatores repulsivos são aqueles relacionados ao campo, que estão ligados ao processo de modernização do campo. O que foi isso? Podemos dizer que foi um processo que ocorreu a partir da segunda metade do século XX, conhecido também como Revolução Verde, quando o campo se modernizou, se mecanizou e houve uma substituição progressiva da mão de obra humana pela mão de obra da máquina. A máquina que
foi importante na construção dos centros urbanos, também foi importante para a modernização do campo e para, podemos dizer assim, a expulsão dessas pessoas que foram em direção às cidades, processo chamado como êxodo rural. O problema é quando isso ocorre de maneira muito acelerada, sem planejamento, acarretando num grande inchaço das cidades que vai gerar, como consequência, muitos problemas. E foi isso que aconteceu no Brasil. Segundo o IBGE, atualmente, o Brasil ele possui um percentual de 80% de toda a sua população vivendo nas grandes cidades. Nem sempre foi assim. Esse quadro se reverteu principalmente a partir da década de 1960, com a industrialização brasileira. Uma industrialização, cabe lembrar, que foi tardia e ocorreu tardia por quê? Em relação a outros países centrais, que se industrializaram quase 2 séculos de diferença. E foram essas indústrias desses países centrais que promoveram a industrialização brasileira, indústrias estrangeiras, a partir de um processo chamado de substituição de importações. Isso quer dizer que o Brasil comprava produtos industrializados do exterior. Ao invés de comprar, ao invés de importar, esses produtos passaram a ser produzidos aqui com a chegada dessas indústrias no território nacional. E, aliado à mecanização, à modernização do campo, houve um fluxo intenso de pessoas saindo do campo em direção às grandes cidades. Olha, vem aqui comigo no quadro, vamos entender um pouquinho, vamos espacializar, visualizar, mentalizar melhor como ocorreu esse processo a partir de como está atualmente a urbanização brasileira. Aqui nós temos um mapa do nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ano de 2010, tá? Mudou um pouquinho, mas não deve ter mudado tanto assim. A cor mais escura representa as áreas mais urbanizadas. Olha só, podendo observar aqui, ó, que região centro-oeste, região sudeste e região sul são as mais urbanizadas. Podemos observar que o Nordeste, que é uma das regiões mais antigas com relação à ocupação das atividades econômicas, ainda concentra a maior parte das suas cidades na parte litorânea. Podemos ver também, ó, algumas áreas avançando em direção à região norte. Agora na tela, vamos fazer um comparativo. Vou colocar um slide para vocês sobre a concentração populacional das pessoas no Brasil. Olha aí, será que tem muita diferença? Creio que não, né? A maior parte da população está concentrada na região sudeste, sul, nordeste. Entretanto, podemos observar que nesse quadro, a região centro-oeste, ela não possui tantas pessoas como a quantidade de elementos urbanos que ela possui. Mas isso quer dizer que ali predominam atividades do setor agropecuário, mecanizado, com grande investimento em tecnologia e infraestrutura. Possivelmente você é do Rio de Janeiro e eu trouxe um exemplo de um bairro carioca para explicar um pouquinho o processo de urbanização. Um bairro que acompanhou esse avanço da urbanização no Brasil. Estou falando do bairro de Guadalupe, um bairro localizado no subúrbio carioca, na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos localizar ele aí na sua tela. Aí nós temos o mapa da cidade do Rio de Janeiro, apresentando as regiões administrativas da cidade. A parte marrom correspondendo à zona sul da cidade, a parte roxa ao centro, e a parte norte, onde se localiza o bairro de Guadalupe, está mais na cor verde. A zona oeste, cor azul. A zona oeste é enorme, olha só. Pois bem, podemos observar um círculo vermelhinho, é exatamente onde está localizado o bairro de Guadalupe, na beira da Avenida Brasil, hoje em dia conhecida como Avenida Brasil. Esse bairro ele teve sua urbanização a partir da chegada de indústrias, indústria química principalmente e alimentícia. E houve um incentivo do Estado, principalmente do governo Getúlio Vargas, na década de 50, com a construção
de casas populares para trabalhadores de baixa renda, onde, em um primeiro momento, esse bairro foi chamado de Fundação da Casa Popular. Pois bem, observe a imagem de Guadalupe, vê se você reconhece. Ele está localizado ali entre os bairros de Anchieta, Irajá, Marechal Hermes, Pavuna. Esse bairro pertencia à fazenda Boa Esperança. Era um espaço rural, como todo outro que se urbanizou. Nós podemos observar a Avenida Brasil, que antigamente se chamava Variante, de acesso a Petrópolis, e os edifícios de apartamentos que foram construídos baseado no trabalho de Le Corbusier, que foi considerado um símbolo da modernidade, com uma arquitetura sinuosa e investindo na coletividade das moradias. Pois bem, hoje em dia, Guadalupe vive um processo que ocorre na maior parte das cidades brasileiras que tiveram um crescimento acelerado. Começou com a indústria, hoje existem poucas indústrias lá, e o bairro tenta buscar um novo caminho, principalmente no sentido da cultura, com os trabalhos de uma lona cultural, conhecida como Terra, e com a implantação de um cinema, que foi a primeira sala digital do Brasil, a primeira sala 100% digital do Brasil. E os problemas que lá são enfrentados são problemas comuns a qualquer zona urbana, como violência e como outros problemas que vamos observar agora aí na sua tela. Inchaço urbano e encarecimento das moradias. Nessa imagem você está observando aí uma favela, o processo de favelização, e lá atrás os luxuosos edifícios de apartamentos para a moradia das classes média alta e alta. O que isso quer dizer? Com o êxodo rural, o inchaço urbano gerou um encarecimento das moradias na cidade. E isso fez com que só pudesse morar nos edifícios de apartamentos luxuosos quem tivesse condições. A grande maioria das pessoas acabaram ocupando os terrenos mais baratos, nos morros. Isso gera desigualdade, gerou a favelização e um modo de vida mais precário que ocorre em certos espaços, se contrapondo com um modo de vida mais abastado, mais tranquilo em outros espaços. Isso é um fator que motiva a violência, a desigualdade social. Outro problema na sua tela: o excesso de lixo e os problemas ambientais da cidade. Pois bem, parece soar estranho, né, quando falamos de problemas ambientais da cidade. Mas é verdade, os problemas ambientais eles não estão só restritos ao campo. As cidades também. Porque o excesso de pessoas, o consumo acelerado, o modo de vida industrial urbano é um modo de vida que demanda muito consumo e, consequentemente, produz muito lixo. E, segundo um dado estatístico, 50% do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras, eles são descartados de maneira inadequada a céu aberto. Isso vai gerar uma série de problemas para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Vamos ao nosso próximo problema urbano. Olha só, as enchentes. A enchente realmente é um fenômeno típico do espaço urbano. Por quê? Porque com a impermeabilização do solo, o asfalto, o planejamento mal feito, a canalização dos rios, um país como o nosso, tropical chuvoso, quando vem aquela chuva forte, essa água não tem para onde escoar, não tem para onde infiltrar, porque o solo está impermeabilizado. E isso vai trazer grandes transtornos, vai trazer enchentes que ocorrem periodicamente nas cidades brasileiras. E o outro problema é a ocupação e o desmatamento das encostas de maneira irregular. Recentemente tivemos uma grande tragédia em Petrópolis, devido a esse processo de urbanização desacelerado, sem planejamento. Você acaba retirando a cobertura vegetal e isso favorece o deslizamento de encostas, deslizamento de terra. Pois bem, pessoal, existem outros problemas que vocês podem perguntar ao seu professor, podem pesquisar mais. A nossa aula vai ficando por aqui, mas tem um desafio. No Brasil, atualmente, onde está localizada a maior parte da população? A. Espaço rural. B. No espaço urbano.
ou C, no espaço natural? Essa aí é para você acertar, pessoal, tá? É só para ver se você está ligado na aula mesmo. E a resposta correta é espaço. Próximo slide é o espaço urbano, alternativa B. Agora sim, todo mundo acertou, né? Tenho certeza. Agora sim, chegamos ao final da nossa aula. Você deve assistir todas as aulas do Reeduca na TV. Estude, 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 porque o seu futuro e o futuro do nosso país depende de você, está nas suas mãos. Eu vou ficando por aqui e eu te encontro na próxima, tá bom? Até logo!